Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo tópico do curso Teoria da Elasticidade. Agora vamos abordar o tensor tensão. Vamos lá? Teoria da Elasticidade. Tópico 2, tensor tensão. Este tópico vamos abordar em 4 partes. Na primeira parte, trataremos das distribuições de forças, da tensão, das equações de transformação para tensão e da fórmula de Cauchy. Na segunda parte, estudaremos as equações de movimento. Na terceira parte, trataremos das tensões principais e da interpretação física dos invariantes de tensão I1 e J2. E, finalmente, na quarta parte, abordaremos os círculos de Mohr em 2 e 3 dimensões. Então vamos à primeira parte com distribuições de forças. Aqui à esquerda desta figura, estou apresentando um volume infinitesimal, dV, onde atuam duas distribuições de forças. Uma distribuição B no volume e uma distribuição T na superfície. A essa distribuição B chamamos de distribuição volumétrica de forças, que é força por unidade de volume. E a distribuição T nós chamamos de distribuição tração superficial, que é força por unidade de área. Ambas as distribuições estão atuando nas coordenadas x, y e z no tempo t. Estas distribuições nós podemos escrevê-las em notação inicial, em que o i pode ser 1, 2 ou 3, e eles correspondem aos eixos x, y e z. Então, nós podemos representar as coordenadas por x1, x2, x3, em lugar de x, y, z. E o vetor B, nós podemos representá-lo pelas suas componentes BI, onde I pode ser 1, 2 ou 3. Da mesma maneira, a distribuição T pode ser representada pelas suas componentes TI, nas coordenadas x1, x2 e x3. A força que age nesse corpo microscópico é dada dessa forma. dF é igual à distribuição B vezes volume, uma vez que B é a distribuição de força por unidade de volume, e uma outra força dF é dada por T vezes dA, uma vez que T é a distribuição superficial da força. Escritas em termos das suas coordenadas, nós temos dFi é igual BI dV ou dFi é igual TI dA. Vamos analisar agora a tensão. Para analisar a tensão, vamos definir um novo vetor de área. Esse vetor dA é o vetor que é dado pela área vezes um versor, que é um vetor unitário perpendicular à área. Então, considerando esta área infinitesimal marrom, nós temos perpendicular a ela um versor ni. Então, esta área, em termos de vetores, ela é dada por seu valor numérico, dA, multiplicado pelo valor do versor. Então, o modo deste vetor área é o próprio valor numérico da área. E a direção e o sentido do vetor área são dados pela direção e o sentido desta seta amarela, que representa o versor ni. Aqui em cima,
estou mostrando a tensão T representada através do vetor e também através das suas componentes. O índice Ni, aqui entre parênteses, representa o plano em que esta tensão está sendo aplicada. Então, o plano que esta tensão está sendo aplicada, ele é definido pelo vetor perpendicular ao plano. Como o vetor perpendicular ao plano é o vetor Ni, então nós dizemos que esta força está atuando neste plano Ni, definido pelo vetor normal a ele, o vetor Ni. Então, em resumo, nós temos a tensão pode ser representada desta forma, com um vetor, ou da forma ao lado direito, por meio das suas componentes, nas direções I, onde o I pode ser 1, 2 ou 3. O subscrito Ni representa a direção do elemento de área dA no ponto de aplicação da tração superficial TI-Ni, que é dada pelo vetor unitário Ni normal à superfície, saindo da superfície. E essa tensão T, ela não precisa ser normal à superfície, ela pode ter uma direção qualquer. Apenas o que nós estamos identificando é que ela está atuando no plano Ni. E esse plano Ni é o plano definido pelo vetor Ni, ou seja, é um plano perpendicular ao vetor Ni. Então, desta forma, nós definimos o plano em que esta força T está atuando. Aqui, por exemplo, nós temos três planos. Este plano superior, que ele é perpendicular ao eixo Z, este plano aqui da frente, que é perpendicular ao eixo X, e esse plano da lateral, que é perpendicular ao eixo Y. Então, a tensão neste plano ela é definida como T de Z, onde o Z representa o plano onde ela está atuando, que é o plano perpendicular ao eixo Z. Esta tensão TX, ela está atuando no plano X. Quem é o plano X? É o plano perpendicular ao eixo X. E esta tensão está atuando no plano Y. Quem é o plano Y? É o plano perpendicular ao eixo Y. Assim definimos a forma, os planos em que cada uma dessas tensões está atuando. Então vamos voltar à questão da força, nesta área infinitesimal. Então DF é B dV, e esta parte aqui, do volume, e em termos das suas componentes, DFI, BI, DV. E DF é TDA, que é a força agindo aqui na superfície deste volume, ou pelas suas componentes, DFI é igual a TIDA. Bem, então daqui desta equação nós tiramos que o limite de ΔF sobre ΔA, como ΔA vai para zero, é esta tensão TI. Em termos das suas componentes, nós podemos escrever também que o limite de ΔFx sobre ΔX, como ΔX vai para zero, é a tensão aplicada no plano X na direção X. Podemos escrever também desta forma que está aqui, tal x, x. A segunda linha, nós temos o limite de ΔFy sobre ΔY, com ΔY é para zero, também é isto, que é representado por tal YY, e a mesma coisa no caso do eixo Z. Bem, de uma forma geral, nós podemos escrever essas tensões usando a notação inicial. Então, a tensão T, que está em vermelho aqui, ela pode se decompor em três componentes. Uma na direção do eixo X, outra na direção do eixo Y, outra na direção do eixo Z. Ou, de outra forma, uma na direção do vetor unitário é 1, outra na direção do vetor unitário é 2 e outra na direção do vetor unitário é 3, em forma inicial. De maneira que as tensões podem ser escritas desta forma.
Por exemplo, a tensão atuando no plano X, quem é o plano X? Este primeiro plano frontal aqui, que é perpendicular ao eixo X. Então, ela tem as seguintes componentes. Tem uma componente na direção X, outra componente na direção Y, outra na componente na direção Z. A direção dessas componentes ela é dada pelo segundo sobrescrito. O primeiro sobrescrito, que é o X, representa o plano em que esta tensão está atuando. Então, considerando essas componentes, nós podemos escrever que tal de X é isto que está aqui. A composição dela, nos três eixos, representado pelos vetores unitários E1, E2 e E3. No caso da tensão no plano Y é o plano perpendicular ao eixo Y. Então, este plano da lateral aqui. E esta tensão vermelha se decompõe em três componentes. Esta na direção Y, esta na direção X e esta na direção Z. Lembrando que o primeiro subscrito representa o plano onde ela está atuando, portanto, todos eles são Y. E a terceira linha representa esse tensor, que se decompõe nas três componentes, nesta, na direção X, esta na direção Y e esta na direção Z. E todas elas estão atuando no plano Z, que é o primeiro sobrescrito. E o plano Z é o plano perpendicular ao eixo Z. Bem, qual é a convenção que se usa dos subscritos? Então, o tal tem dois subscritos. O primeiro subscrito, ele define o plano onde tal está atuando. E o segundo subscrito define a direção em que tal está atuando. Por isso, por exemplo, esta tensão aqui, ela está atuando no plano X e na direção X. Esta tensão aqui está atuando no plano X e na direção Y. E esta aqui atua no plano X na direção Z. Por outro lado, esta tensão atua no plano Z na direção X, esta aqui no plano Z na direção Y e esta aqui no plano Z na direção Z. É a mesma coisa para esta tensão na face lateral. Ela tem as componentes atuando no plano Y na direção X, no plano Y na direção Y e no plano Y na direção Z. Então esta é a convenção dos subscritos. E quanto aos sinais, a convenção é a seguinte: a tensão é positiva quando ambas, a tensão e a área, estão na mesma direção. Ou seja, quando ambos tensores, tensão e tensor área, estão agindo na mesma direção. Se agirem em direções em sentidos contrários, nós dizemos que a tensão é negativa. Então vamos às equações de transformação para a tensão. Para desenvolver essas equações, vamos considerar este plano que está pintado de amarelo no espaço XYZ. E vou ampliá-lo aqui e chamá-lo de plano ABC. Eu posso chamar de plano ABC ou simplesmente desenhando aqui o versor Ni perpendicular a este plano ABC e a partir daí dizer que este é o plano Ni, uma vez que ele está sendo definido por este vetor unitário perpendicular a ele. Então nós podemos chamar plano ABC ou simplesmente plano Ni. Neste plano Ni estão atuando duas componentes de uma tensão nessa área infinitesimal aqui. Então nós temos uma tensão perpendicular ao plano Ni, representado pelo primeiro índice, e na direção Ni, que é a direção deste vetor aqui. E estamos desenhando também uma tensão
no próprio plano Ni, ou seja, no plano ABC, e nós escrevemos como sendo tal Ni Mi. Ni é o plano onde esta componente está atuando. E Mi é a direção que ela está atuando, que é a direção dessa seta. Então nós temos duas componentes perpendiculares entre si. Essas são as componentes do tensor tensão atuando neste ponto. Bem, nas faces aqui do cubo, nós temos as demais tensões. Então, por exemplo, a face aqui de trás, ela representa as tensões tal XX, que é a tensão atuando no plano X, na direção X. Aqui nós temos a tensão tal XY, a tensão atuando no plano X na direção Y. E aqui tal XZ, que é a tensão atuando no plano X na direção Z. Pela esquerda, esse plano vertical à esquerda, nós temos, por exemplo, essa tensão tal YY. O primeiro Y representa o plano perpendicular ao eixo Y, que é esse plano vertical pela esquerda, e o segundo Y a direção, que no caso aqui é a direção do próprio eixo Y. A tensão, neste caso aqui embaixo, nesse plano de baixo, horizontal, que está no plano XY, nós temos essa tensão, que ela atua no plano Z, na direção Z, que é a direção vertical, e o plano é Z, por quê? Porque este plano aqui é perpendicular ao eixo Z. Nós temos também esta tensão, que é no plano Z, na direção X, e esta tensão no plano Z e na direção Y. A área deste triângulo amarelo é ΔA. E como ele é um vetor, ele se decompõe nas três direções. Então, ele tem uma componente ΔX na direção X, uma componente ΔAY na direção Y e uma componente ΔZ na direção Z. Ou seja, o ΔX é a componente da área perpendicular ao eixo X, o ΔY é a componente desta área triangular perpendicular ao eixo Y, e ΔZ é a componente desta área triangular perpendicular ao eixo Z. Bem, então nós temos ΔA é um vetor área do triângulo ABC, e nós podemos escrever esse vetor ΔA como sendo um módulo ΔA vezes um vetor unitário na direção Ni, que é a direção perpendicular ao plano. Nós podemos também escrever este vetor em termos das suas componentes. Quais são as componentes? ΔX, ΔY, ΔZ. Com sinal negativo, por quê? Porque o ΔX está saindo deste plano por trás da figura, o plano que é paralelo ao eixo YZ. Está saindo, portanto, no sentido contrário do eixo X. O menos ΔY, por quê? Porque o vetor área, ΔY, ela tem o sentido para a esquerda, saindo da superfície, enquanto o eixo Y está para a direita, o eixo Y está para a direita. E o ΔZ é negativo, por quê? Porque o vetor área, este vetor aqui na base, ele está saindo da base para baixo, então sentido contrário do eixo Z. Por isso os três sinais negativos aqui. Agora vamos ver qual é a componente do vetor ΔA na direção I. Ora, a componente do vetor ΔA na direção I é dada por isto aqui. É ΔA, produto escalar com o vetor unitário I. Esse produto escalar ficaria ΔA Ni vezes I, onde Ni é o vetor unitário correspondente ao vetor ΔA, quer dizer, o vetor unitário perpendicular a esta área ABC. E o produto escalar deste vetor unitário Ni com o vetor unitário I nada mais é do que o cosseno do ângulo entre os dois vetores,
E este ângulo nós estamos representando por ni, x. Então nós temos aqui que o produto escalar do vetor unitário i com o vetor unitário ni é igual ao cosseno do ângulo entre o eixo ni, que é esse eixo perpendicular ao plano, e o eixo x. Da mesma maneira fazemos para a componente ΔY, que vai ser ΔA cosseno de ni do ângulo entre ni e y, e ΔZ, da mesma maneira, vai ser dado por ΔA cosseno do ângulo entre ni e z. Bem, os cossenos diretores entre os eixos ni x, ni y e ni z são representados por a ni x, a ni y e a ni z. Exatamente como vimos no primeiro tópico deste curso Teoria da Elasticidade. Dessa maneira, nós podemos escrever que o ΔX, ΔY, ΔZ são escritos dessa forma, em termos de a ni x, a ni y e a ni z, ou seja, em termos dos cossenos diretores. Bem, dito isso, vamos voltar aqui para o volume. O volume deste corpo é dado por 1/3 de H ΔA. Por quê? Este corpo aqui representa uma pirâmide com base A, B, C e altura H. Ora, o volume da pirâmide é dado por essa expressão que está aqui. E a massa deste corpo vai ser igual à densidade de massa vezes o volume. Ou seja, vai ser ρ vezes este volume, que é 1/3 de H ΔA. Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton para este corpo. Vamos lembrar que esta força resultante deste corpo na direção ni, ela é dada pela massa do corpo vezes a aceleração na direção ni. Então podemos escrever que a força na direção ni é dado por ΔM é ρ sobre 3 H ΔA, vezes a aceleração na direção ni, que está aqui. Então, esta força agindo neste corpo na direção ni. Bem, esta força, ela é dada também como as projeções das respectivas forças nas direções x, y, z sobre a direção ni. Então, nós podemos escrever que esta força vai ser, o resultante desta força é tal aplicada no plano ni, na direção ni, vezes esta área que está aqui, a área ABC, menos o tal aplicado na direção no eixo, o tal aplicado no plano x, na direção x, vezes esta área, vezes o cosseno diretor, menos o tal aplicado no plano x na direção y, vezes esta área, vezes o cosseno diretor, e assim sucessivamente. Além dessas forças agindo nas faces, nós temos esta força agindo no volume, que vai ser BV, Bni. O que é Bni? É a densidade volumétrica de força, vezes o volume, que é dado por isso que está aqui. Então, esta força resultante, usando aqui a segunda lei de Newton, esta força resultante é igual ao que está aqui ao lado direito. Então, vamos dizer que todo esse somatório aqui vai ser igual a isto. Massa vezes aceleração. Vamos agora lembrar que o módulo de ΔX é isso, o módulo ΔY é isso, e o módulo ΔZ é isso. De maneira que esta expressão passa a ser escrita desta forma. No limite de Hi para zero, da altura da pirâmide para zero, este termo é nulo, este termo também é nulo, e a nossa expressão fica desta forma. Como o ΔA aparece em todos os termos desta equação, e o ΔA é diferente de zero, nós podemos cancelá-lo. Cancelando, nós temos esta expressão para a tensão normal ao plano ni. Então, aqui nós temos
o tal aplicado no plano Ni e normal ao plano Ni, escrito em termos das tensões nos planos ortogonais e dos ângulos dos cossenos diretores, representados por ANIx, ANY, etc. Bem, esse mesmo cálculo que fizemos aqui para obter o valor da tensão normal ao plano ABC em termos das tensões atuando nos planos ortogonais, nós podemos fazer também para obtermos a tensão paralela ao plano ABC, ou seja, essa tensão tal mini. Então, fazendo esse cálculo, encontramos esta expressão para a tensão paralela ao plano ABC. Então, conhecendo-se a tensão normal ao plano e a paralela ao plano, usando o teorema de Pitágoras, nós encontramos a tensão total agindo neste ponto, que vai ser dado pela raiz quadrada desta tensão ao quadrado, mais esta tensão ao quadrado. Bem, nós podemos agora escrever na forma indicial essas duas expressões que acabamos de encontrar. Então, considerando os índices com I igual a 1, 2 e 3, a nossa figura passa a ser escrita desta forma, onde o eixo X passa a ser o eixo X1, o eixo Y passa a ser designado por X2 e o eixo Z designado por X3. E a nossa expressão, ambas as expressões, podem ser compactadas nesta forma que está aqui, onde o tal primo e J representa as tensões agindo neste plano ABC. Lembrando aquela convenção de Einstein, quando dois índices se repetem, substende-se, que é uma soma. Então, por exemplo, o índice M do A e o M do tal se repetem. Então, temos uma soma em M aqui. Da mesma maneira, o N do segundo A e o N do tal também se repetem e representam uma soma. De maneira que nós temos duas somas, e se nós expandirmos, variando o M de 1 a 3 e o N de 1 a 3, nós recuperamos essas equações aqui na forma indicial. Esta expressão que aparece dentro desse retângulo branco é exatamente a transformação dos tensores de segunda ordem. Por isso nós dizemos que o tal primo i J é um tensor de segunda ordem. Então vamos à forma de Cauchy. Vamos considerar este corpo e um pequeno plano ABC, no qual atua esta força Ti, representada pelas suas componentes I. E aqui nós temos os eixos X1, X2 e X3. Pegando a parte infinitesimal deste plano e colocando aqui, nós temos uma força Tni atuando neste plano Ni, que é um plano ABC perpendicular ao vetor Ni. E ela tem essas componentes, T1Ni, T2Ni e T3Ni, que estão atuando no plano Ni nas direções 1, 2 e 3, respectivamente. Bem, usando a segunda lei para este volume, a segunda lei de Newton, na direção x1, nós teríamos a seguinte expressão para a força. Do lado esquerdo, eu estou colocando as forças agindo neste volume na direção 1. E do lado direito, a massa, que está entre os dois parênteses, vezes a aceleração α1, que é a aceleração na direção 1. Então, o primeiro termo à esquerda, o que nós temos? Nós temos a componente
da tensão aplicada no plano Ni na direção 1 vezes a área do plano Ni. Depois nós temos a tensão aplicada na face 1, no plano 1, na direção 1 vezes a área do plano 1, que é este plano por trás, o fundo da figura. Muito bem. Depois nós temos a tensão aplicada no plano 2, na direção 1, vezes a área da face 2, que é ΔH2, que é esta face aqui. Depois nós temos a tensão aplicada no plano 3, na direção 1, que é este plano horizontal, no plano X1, X2. E na direção 1, que é esta força que está aqui na direção do X1. Agora, além dessas forças, nós temos a força no volume, que é a distribuição de força volumétrica vezes o volume, que é B1 vezes o volume desse corpo. Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração. Bem, lembrando que a componente da área ΔA na direção 1 é dado por isto aqui, é ΔA vezes o cosseno do ângulo entre a direção Ni e a direção X, que eu posso escrever assim também, ΔA vezes o produto escalar entre o vetor unitário Ni e o vetor unitário E1. Ou ainda que é ΔA vezes, ora, o produto escalar do vetor unitário Ni sobre o vetor unitário E1 é nada mais do que a componente de Ni na direção E1, que nós estamos chamando aqui de Ni1. A mesma coisa por ΔA2 e por ΔA3. Bem, então voltando para aquela nossa expressão, nós temos essa expressão amarela e considerando agora que ΔA em ambos os lados da equação acima pode se cancelar, ΔA, 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 se cancelando porque ΔA é diferente de zero, nós temos esta expressão. Nessa expressão, nós observamos o seguinte, nós temos a tensão aplicada no plano na direção 1, este 1 aqui, com este 1 se repete, este 2 aqui com este 2 aqui se repete, este 3 com este 3 se repete. Então, nós podemos usar aqui aquela convenção de Einstein. Quando dois índices se repetem, nós podemos dispensar o somatório. Né? Então, no limite em que este H vai para zero, este termo desaparece, este termo também desaparece, nós temos apenas essa parte aqui. Ou seja, isso tudo vai ser igual a zero. Passando a parte negativa para o lado direito, nós temos que T de 1 é igual a este somatório aqui. Lembrando que acabei de falar sobre os índices repetidos, de acordo com a convenção de Einstein, nós temos aqui tal 1, Ni 1. O primeiro 1 daqui se repete com este 1 do Ni. Tal 2, 1, Ni 2. O 2 do tal repete com 2 do Ni. O tal 3, 1, Ni 3. O 3 do tal repete com 3 do Ni. Muito bem. Então, dessa expressão, considerando que o 1 que aparece aqui pode ser tanto 1 como 2 como 3, eu posso simplesmente generalizar, e no lugar de escrever 1, vamos escrever I, onde o I varia de 1 a 3. O I pode ser 1, 2 e 3. Então, dessa forma, olhando para a expressão de cima, no lugar de tal 1, vou escrever tal 1i. Tal 2,1 vai ser tal 2i. Tal 3,1 vai ser tal 3i. Bem, agora da convenção de Einstein, em que índices repetidos subentende soma sobre os mesmos, esta soma que aparece aqui pode ser escrita desta forma compacta. Então, esta expressão que está dentro deste retângulo branco é o que nós chamamos de forma de Cauchy,
que é muito importante, será muito utilizada aqui no nosso curso de Teoria da Elasticidade. Se nós quisermos recuperar esta equação, basta nós substituirmos o índice que se repete por um somatório em J, J variando de 1 a 3, e nós recuperamos esta expressão aqui. Agora, vejamos a forma de Cauchy na forma matricial. A forma de Cauchy é dada por esta expressão que está neste retângulo. Então, como o I varia de 1 a 3, e o J também varia de 1 a 3, então para cada valor de I, nós temos uma equação. Para I igual a 1, temos uma equação que é dada por somatório de tal J1 de J, o somatório em J. O I igual a 2 vai ter tal de 2, que é igual ao somatório em J, variando de 1 a 3, e tal J2. E quando I for igual a 3, vamos ter T de 3, que é igual ao somatório de J, variando de 1 a 3, de J3 de J. Bem, então escrevendo por extenso, nós teríamos isso aqui. O T de 1 é dado por esse somatório aqui, onde o I permanece constante 1 e o J varia de 1 a 3. Quando o I for igual a 2, o I é constante 2 e aqui o J varia de 1 a 3. Quando o I for igual a 3, nós teríamos o I constante e o J variando de 1 a 3. Então nós temos aqui um sistema de equações lineares que representam esta forma de Cauchy. Está escrita em forma compacta usando a convenção de Einstein, para onde índices que se repetem subtende-se o somatório. Bem, esta equação, esse sistema de equações lineares, nós podemos escrevê-los em termos de matrizes. Então, nós podemos representar à esquerda uma matriz coluna, dado pelas componentes do tensor TNI, na direção 1, 2 e 3. Na extremidade direita, nós podemos colocar o vetor coluna, representado pelas componentes do versor Ni na direção 1, 2 e 3. E aqui, no centro, a matriz correspondente às componentes do tensor tensão tal e J. Se nós quisermos, a partir desta equação matricial, recuperar as três equações lineares, basta nós multiplicarmos esta matriz 3 por 3 pela matriz coluna. Esta linha multiplicada por esta coluna dá esta primeira equação. A segunda linha multiplicada pela coluna dá a segunda equação. E a terceira linha multiplicada por essa coluna dá a terceira equação. E assim, nós concluímos a primeira parte do segundo tópico, tensor-tensão, do curso Teoria da Elasticidade.